Oi, gente! Vocês sabem como as larvas astrais, os miasmas astrais, atacam o seu organismo? Fica aqui que eu vou te contar. Nós já falamos sobre esses ataques no córtex cerebral. Está aqui na lista de transmissão, automaticamente ao você entrar nessa lista, vai aparecer para você. Eu vou voltar aqui com a figura sobre as larvas astrais. Nessa figura aqui, vocês conseguem ver um caboclo, um médium e um consulente, tá? Que tá recebendo passe. E aí eles usam essas anedotas, né? Esses símbolos aí de cobras, entre outros, para ilustrar o que seriam larvas astrais, que não necessariamente têm essa forma, tá? Larvas e miasmas astrais. Durante o passe magnético, o espírito, através da utilização do médium, da energia encarnada do médium, vai fazer ali essa retirada, essa limpeza. Óbvio que isso é de fora para dentro, né, gente? Ele vai fazer aquela limpeza ali. Porém, se você continuar frequentando os mesmos ambientes ou vibrar nos mesmos pensamentos, você continua criando e alimentando essas larvas astrais para você. E o que acontece? Alimentar essas larvas astrais, além da perda de energia, porque elas são semividas criadas pelo seu pensamento ou absorvidas do ambiente onde foram criados por outras pessoas que frequentaram aquele ambiente com os pensamentos cheios de ervas daninhas, de pensamentos daninhos, empestear aquele ambiente onde você foi, provavelmente um ambiente de baixa vibração, e você absorveu por estar em sintonia com essas larvas e com esses miasmas. Então, elas, além de sugarem as suas energias, por serem semivivas, né, elas se alimentam de você. Então, elas também vão causando outros danos, tanto ao seu corpo áurico quanto ao seu corpo físico. Chega ao ponto que a doença afeta o seu corpo físico, ou as consequências de possuir essas larvas são exatamente doenças no seu corpo orgânico, tá? Porque toda doença, para ela aparecer no corpo orgânico, ela começou lá no perispírito. Então eu vou dizer aqui para vocês, a gente tem trabalhado esse tema com esse livro aqui, né? Que é Magos Negros, do Pai João de Aruanda, ditado por Pai João de Aruanda, e é uma psicografia de Robson Pinheiro. Então, a gente agora vai falar sobre como essas larvas afetam a coluna cervical. Então, outro local bastante comum de se encontrar essas larvas astrais é no sistema nervoso ao longo de toda a coluna vertebral, tá, gente? Não só na cervical, na vertebral, durante toda a ramificação do sistema nervoso ali na coluna. Que ele vai narrar pra gente quais são os sintomas, né, as consequências de terem esses parasitas astrais, essas larvas, esses miasmas astrais ali na sua ramificação nervosa da coluna vertebral. Então eu vou falar para vocês aqui o que ele diz. Se faz sentir por meio de irritabilidade, agressividade, ansiedade, em alguma medida através de alguns tiques nervosos que o indivíduo passa a apresentar a partir de dado momento em que entra em sintonia vibratória com tais seres de natureza energética e astral, ou com as criações mentais enfermiças. Por quê, gente? Porque essas larvas, o que elas são? Elas nada mais são do que criações mentais de mentes doentes, de mentes enfermiças. Então, elas trazem enfermidades para aqueles corpos que a absorvem através da conexão vibratória e de absorver em ambientes que as carregam. Como a gente já falou aqui sobre os ambientes das casas noturnas, a quantidade de larvas e formas de pensamentos daninhos que tem lá, ambientes de baixa vibração, no motel também já falamos sobre isso aqui, não só as larvas astrais, como espíritos viciados em sexo, geralmente estão presentes em motel, para fazer ali
uso do fluido, né, daquelas pessoas que estão liberando numa prática que a gente chama na doutrina espírita de vampirismo energético sexual. Então, essas larvas, esses miasmas astrais, são criações da nossa mente, e da mente enfermiça vai criar esses parasitas que vão se alocar aí, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, no local, no órgão onde você é mais fraco. É ali que ele vai se fortalecer. Se você é mais fraco lá, ele tem mais chance de te vencer ali. Então, nesse caso, a gente está falando da coluna vertebral, tá? Então, causando todos esses sintomas. Agora eu vou falar para vocês sobre um outro local que eles também costumam se alocar. Diz que é normal ver com frequência essas formas perniciosas se alocarem no plexo solar do indivíduo. Eu tô botando aqui para vocês o plexo solar, qual o chakra correspondente, tá? E olha só o que acontece quando essas larvas astrais, esses parasitas se alocam nesse local. O plexo provoca acentuadas desarmonias e descontroles emocionais, algumas vezes já existentes. Às vezes você já tem predisposição, tá? Para descontroles e desequilíbrios emocionais. Como eu falei, ele vai lá onde você é mais fraco. Observando isso, ele vai meio que estimular que você tenha esses desequilíbrios, né? Porque são parasitas, tá? São energéticos, então vão te alterar energeticamente até trazer consequências físicas. É mais ou menos como funciona um parasita aqui no plano material. Ele vai te trazer danos, né? Na maioria das vezes, nenhum parasita traz benefícios, né? Então, vamos lá. Mudanças constantes de humor, sentimento de culpa e inferioridade, aumento de medos e fobias, sensação de abandono, perda de vitalidade e melancolia são apenas alguns dos efeitos que podemos atribuir à ação de parasitas na delicada estrutura do duplo etérico, tanto quanto do perispírito de meus filhos. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês do duplo etérico para vocês entenderem o que é isso, tá bom? Vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem o espírito, tá? Que ele tem a forma de luz, né? A gente tem os outros corpos, que eu não vou entrar aqui. E a gente tem aí o perispírito e o duplo etérico, depois o corpo físico. O duplo etérico, eu vou botar aqui uma definição para vocês entenderem, mas ele é como se fosse um filtro, tá? Entre o corpo orgânico e o corpo perispiritual, tá bom? Tem imagem aqui para vocês do corpo perispiritual, que eu já botei aqui antes. E esse duplo etérico aí, ele funciona mais ou menos como a camada de ozônio funciona para o planeta Terra, tá? Filtrando aí coisas que não fariam bem para o perispírito. Gente, eu vou deixar aqui para vocês uma indicação de Emmanuel, eu vou deixar aqui a figura, tá? Todos esses trechos aqui, a maior parte deles eu sinalizei, que foram retirados do livro Missionários da Luz, e Emmanuel deixa aqui uma orientação de como cuidar, né? Prevenir e cuidar desses casos de larvas e miasmas astrais. Bom, se você gosta desse conteúdo, me segue, aperta o xizinho, vê aqui se você tá no xizinho, se você tá me seguindo, para que os meus vídeos possam ser indicados para você. Obrigada!